trader Spinlang aqui e vou fazer uma análise completa da DOT. DOT que está dentro de uma onda de impulsão bem significativa, tá? Provavelmente deve seguir subindo aqui nos próximos dias, semanas, tá? Tem até um possível trade aqui que eu possa, dependendo do trade de vocês, uh, dar boas relações de risco-retorno, tá? Eu praticamente estou num trade da DOT, inclusive coloquei hoje dentro do lá da Belo Trade. E a ideia geral é dar um contexto geral de possíveis alvos, tá? Para quem está comprado, já que a gente basicamente bastante gente tem DOT comprado, tá? Então, basicamente é um cenário bullish no geral, tá? A interpretação é que ela terminou o movimento corretivo aqui do semanal mensal a partir dessa bullish falling edge, né? A gente consegue ver pelo volume bem claramente aqui o volume decrescente, mesmo fazendo os topos cada vez mais baixos. E quando a gente começa a subir, a gente começa com o volume crescente. Então, a ideia é que ela está dentro de uma onda 1 de impulsão aqui, tá? Para realmente reverter a tendência e iniciar um movimento impulsivo maior, tá? Então, dentro dessa onda 1, que se inicia basicamente aqui no dia 19 de outubro, a gente estaria na 5, tá? Então, considerando aqui 1, 2, a gente estava no topo da 3, temos a 4 e estamos na 5. A gente consegue ver claramente, por exemplo, pontos de fibra sendo respeitados, né, típicos para onda 4, como por exemplo aqui 0.23, 0.382, né, questão de padrão também, um padrão bem característico de onda 4 aqui, com uma onda B que passa o topo anterior aqui. Então, bem clara essa estrutura de alta aqui da DOT, tá? E basicamente, tá, e agora, né, onde que eu posso transformar isso com relação a um trade, né, se eu não tiver comprado, se eu tiver comprado, onde que poderia ser possíveis alvos. Então, eu gosto de traçar aqui considerando a onda 1, 2, tá? A extensão de Fibonacci aqui. Eu olharia para possíveis alvos para a região, para a DOT, para essa região aqui entre $9 e 9,70, tá? Como um primeiro alvo, assim. Tem também uma confluência de topos anteriores, né? Então é um ponto importante aqui com relação ao price action aqui, tá? E segundamente essa região aqui dos 10,80 até 11,80. Então eu iria para essas duas regiões assim para pensar em alvos, tá? E aí dentro dessa estrutura aqui, na minha visão, ela não pode perder essa região aqui do 7,46, tá? Então para quem está comprado em DOT, eu acho que é um bom stop gain aqui nessa região, tá? Inclusive o meu trade que eu estou, ele basicamente está com o stop aqui, tá 7,29, tá? Porque, enfim, eu tinha pensado em outra forma, mas eu já até posso mudar ele aqui para 7,43,8, que é basicamente o ponto de, de stop agora. Então podem ver que meu stop está bem curto, tá? Uma mão menor do que eu geralmente uso, $80. Eu posso basicamente pensar um aumento de exposição para esse trade da DOT. Tá? Então, aonde que seria esse aumento de exposição na minha visão? Como é que poderia ser essa estratégia? O stop aqui. Então, basicamente, trabalhar com esse ponto aqui, tá? E especialmente aqui em topos anteriores, a partir do 7,86 até o ponto de controle, eu acho que poderia ser um aumento de exposição interessante aqui para a DOT. Tá? Então, para quem não está no trade ou para quem quer aumentar a exposição, esse retestezinho aqui, especialmente se colaborar o price action e o sentimento, a gente pode ter um trade, tá? Isso seria, digamos, uma forma de tentar diminuir o stop no trade, tá? Mas em teoria, se a gente for pensar estruturalmente falando, o stop ele deveria estar abaixo desse fundo aqui no 6,40, tá? Então, pensando assim, em tempos gráficos maiores, tá? O ideal é que a gente feche esse candle aqui do diário, no dia de hoje, no caso, acima do 7,77. Esse fechamento, especialmente com o volume e com esse sentimento que a gente tem
interest subindo, ratio caindo, liquidações, CVD acompanhando o preço, tudo isso, no caso, confirma um, um rompimento que deve, no caso, indicar que a DOT está dentro dessa quinta onda, e essa quinta onda ela poderia ter alvos nessas regiões de FIBO aqui, primeiramente essa região entre 9 e 9,70, segundamente a região dos 10 e 96 até 12. Então o DOT muito claro esse padrão, tá? Provavelmente deve seguir a tendência, tá? Então isso até gera um pouco de dúvida sobre a oportunidade de renda passiva que eu comentei esses dias que está rolando na DOT, na BitGet, né? Meu Deus, minha posição está negativa, né? Então, minha posição aqui nessa renda passiva, ela também está negativa, tá? Até aparece aqui menos 276 dólares, tá? Mas na verdade não é, é só esse valor aqui em DOT que representaria isso, mas isso aqui na verdade é um erro, tá? E, enfim, essa posição aqui, tá? Ela não necessariamente tem a ver com um trade, tá? O trade é uma coisa e aqui é uma renda passiva. Geralmente, tá? Os fundings nessa estratégia eles ficam aqui com essa porcentagem negativa, mas isso não tem impacto em dólar, tá? Em USDT. Impacta somente em DOT. Né? Afinal, se o valor da DOT sobe, seu poder de compra em USDT diminui para comprar DOT. Tá? Então, isso aqui está dizendo aqui. Com a mesma quantidade de dólar, eu não consigo comprar tantas DOTs como eu compraria antes. Tá? Mas é até bom que o preço suba, por quê? Porque o nosso retorno ele vai ser em DOT, porque com o preço alto a gente mantém uma taxa de financiamento, na maioria dos casos, alta, né? Ou seja, a gente ainda consegue manter o nosso 0,06 a cada 8 horas. Beleza? Então, só para quem ainda tinha dúvida, né, sobre essa questão do funding, tá normal ficar aqui negativo. Esse negativo é negativo somente em moeda e não em dólar. A gente está pensando para essa estratégia em dólar e não em acumular moedas, tá? Então, é só uma questão aí com relação a estratégias e possíveis alvos aí para quem está comprado em DOT, tá? Então, muito possivelmente, a gente deve buscar no mínimo essa região dos 9 dólares aqui, tá? Então, caso ela dê chance aqui embaixo, ou você tem um trade system que te permite comprar outros tipos de padrões, mas mantendo essa relação risco-retorno, provavelmente nessa região aqui a gente tem uma relação risco-retorno para DOT e provavelmente ela deve estar buscando aqui esses alvos nessa região que eu comentei, beleza? Então esse foi o update da DOT, falando um pouco também sobre o funding. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, até o próximo vídeo.